Olá pessoal, tudo bem? Convido você a ficar comigo até os instantes finais desse vídeo, aqui pelo Culto Racional, onde nós vamos trazer aqui uma mensagem muito especial para você. Nós vamos falar hoje lá no livro de Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 11. Vamos tentar aqui de alguma forma explicar para você por qual maneira ou por que questão as pessoas têm tanta dificuldade de desenvolver sua vida espiritual ou de desenvolver uma sensibilidade de comunhão com Deus, tá certo? Antes eu quero mandar um abraço a todos que nos ouvem, nos assistem aqui por todo o Brasil, território brasileiro. Se eu for falar aqui todos os estados, nós vamos gastar um tempo aqui. Mas você que está aí no Ceará, mandaram uma mensagem para mim aqui do Ceará. Que Deus abençoe Fortaleza, que Deus abençoe todo o Ceará, tá certo? Mato Grosso, aí Cuiabá, você que nos assiste também aí do Paraná, Curitiba, você que nos assiste do Rio Grande do Sul e de São Paulo, enfim, aonde quer que esteja chegando aí a nossa mensagem, tá certo? Também você de Moçambique, você também de Angola, enfim, tá certo? São muitos lugares, aonde quer que esteja chegando a nossa mensagem, que chegue aí com muita fé, com muita paz e com muita alegria, tá certo? Então, você que nos acompanha do Facebook, você também que nos acompanha do Instagram, sejam abraçados, tá bom? Vamos lá, então no livro de Hebreus, no capítulo 5, o apóstolo diz assim, né? Ele chama a atenção, né, dos cristãos hebreus que não tinham progredido. Havia uma perseguição nessa época, muitos deles queriam voltar ao judaísmo, queriam voltar às práticas religiosas, e o apóstolo, ele manda então essa mensagem. Ele diz o seguinte, versículo 11: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tornastes tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes necessidade, de novo, de que alguém vos ensine. Tendes necessidade novamente de que alguém vos ensine de novo, né? Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então olha só, chamando a atenção daqui dos cristãos dessa época, eram judeus que haviam se convertido a Cristo pelo Evangelho, mas que por conta da perseguição eles estavam já desanimados e pensando em voltar às práticas religiosas, né? Então ele diz o seguinte, olha, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tornastes tardios em ouvir. Então veja bem, quero parar nesse ponto aqui para explicar que isso acontece também nos dias de hoje. Pode estar acontecendo agora com você. Porque essa é a diferença de uma pessoa que ela realmente se converte a Cristo. A gente tem que ficar atento se nós estamos nos convertendo a uma denominação, a uma religião, a práticas e cerimoniais, né, religiosos, né? São formas que são, desculpa a expressão que eu vou usar, mas muitas vezes inventadas por homens para que as pessoas estejam ali aos seus pés. E as pessoas se convertem, mudam as suas ações, as suas atitudes em relação, né, ou em favor daquela denominação. E eu quero aqui pontuar o seguinte, eu não estou aqui contra um lugar de culto. Eu não sou contra um lugar onde você pode se reunir com a família, onde você deve se reunir com a família. Aliás, eu quero pegar aqui um ensejo, depois posso fazer um vídeo sobre isso, quero aproveitar aqui esse momento para dizer o seguinte, tem pessoas que me perguntam, mas e aquela passagem onde diz que nós devemos congregar? Então, aquela passagem que diz onde nós devemos congregar, que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, depois um dia eu faço um vídeo para explicar sobre isso, como é costume de alguns, congregar, a palavra congregação significa um ajuntamento de pessoas, uma reunião. Significa ali uma assembleia de pessoas. É isso que significa congregar-se ou congregação. Congregação é um ajuntamento de pessoas, pessoas reunidas. Congregar não significa um lugar. A congregação ela pode acontecer em qualquer lugar, tá certo? Pode acontecer na sua casa, pode acontecer no seu trabalho, pode acontecer numa praça, pode acontecer
num campo. Então, não é o lugar. Quando fala assim, não deixeis de congregar, como é costume de alguns, você não deve deixar de se reunir com os cristãos, né? Com os santos, com aqueles, né, que haviam aderido pelo caminho da fé. Compreende como é que funciona? Então não tem a ver com lugar, tem a ver com pessoas, sempre com pessoas, tá? Então só para fazer aqui, pontuar isso aqui. Um dia a gente pode entrar, fazer um vídeo aqui com mais detalhes, tá? Mas onde nós queremos pontuar para você hoje, na palavra de hoje, é o seguinte: as pessoas passam por problemas, as pessoas passam por dificuldades. Se alguém prometeu para você que o fato de você assumir uma fé em Cristo, né, viver pela fé, pela palavra dele, que você não teria problemas e que você teria só sucesso e só vitória, isso não é verdade. Essas pessoas estão equivocadas, né? Mentiram para você. Tá? Isso não é verdade. Você vai ter uma estrutura, sim, espiritual, para você começar a ver os problemas e as dificuldades de uma forma diferente. Não é passando pano e nem fingindo que não está acontecendo. Isso também não é verdade. Mas é você ter uma dimensão espiritual das coisas e saber que você está morando, vivendo, nós, nesse mundo. E como disse o Senhor Jesus, o mundo jaz no maligno. Você não pode esperar só coisas boas desse mundo. Porque Deus criou o mundo e tudo de bom. Mas com o pecado do homem, que entrou no mundo, entra a morte e o acesso a todo o reino do inferno, que cria todo esse caos. E aí cria no homem essa personalidade de maldade, de malícia, de prepotência, de arrogância, de inimizade, tudo aquilo que nós já aprendemos aqui no canal, né? Nos estudos que fizemos aqui. Então, o que ocorre? O que ocorre é que as pessoas, elas não sabem medir as coisas, elas entendem assim: ah, mas aí eu tô na igreja, eu estou lendo a Bíblia, eu estou buscando, estou renunciando às coisas erradas, mas isso está acontecendo na minha vida. Por quê? E ela começa a ter questões e dúvidas. Mas por quê? Né? Ah, então você não está bem com Deus. Olha, tem um demônio na tua vida, porque essas coisas estão acontecendo. E a pessoa não aprendeu ainda que as coisas que nós passamos e que nós vivemos, sim, se você é uma pessoa que vive dando brechas e você dá lugar ao diabo, como a própria palavra ensina, que nós não devemos dar lugar, mas se você dá lugar, então é certo que possa ter uma influência ruim aí. Agora, se você é uma pessoa honesta, verdadeira, sincera, que anda no caminho e vem problemas sobre a sua vida, então você não pode ficar medindo que tudo é o mal, sabe? O que você tem com o mal? Você tem alguma coisa com ele? Não, não tem. Então, se você não tem, você tem com Deus, parte com Deus, então o mal não pode ter parte com você. Ele pode ser atrevido de querer ter, mas você tem com Deus. Então, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, olha só a palavra, tem de bom ânimo. Significa que as pessoas realmente desanimam quando vêm problemas, quando vêm situações, principalmente quando essas situações, elas se perpetuam. Aconteceu na vida dos seus pais ou dos seus avós, aconteceu na vida dos seus pais, hoje está acontecendo na sua, e você está percebendo que está acontecendo na vida dos seus filhos. Então, quando perpetua, você começa a achar assim: poxa, mas, sabe, não está adiantando, aquela sensação de impotência. Eu quero dizer para você o seguinte: você tem que compreender e entender que no mundo tereis aflições. Você não deve desanimar, você tem que se animar, porque hoje você tem uma dimensão e uma visão totalmente diferente das coisas, porque senão você não se converteu. E quando eu falo visão diferente, eu não estou falando de roupas, eu não estou falando de aparências, eu estou falando de algo realmente superior a isso. Inclusive nós já falamos aqui no canal, em estudos passados, né, que o apóstolo fala: por isso não desanimamos, ainda que o nosso homem interior se corrompa, o nosso exterior se corrompa, o nosso interior se renova de dia em dia, né? Quer dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então você verifica que tudo está na conversão da pessoa, né? E na comunhão dela com o Espírito Santo. Então ele fala um motivo. O apóstolo aqui, que escreveu o livro de Hebreus, ele fala o motivo. Ele fala: olha, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer, mas são difíceis de explicar.
Ou seja, o reino de Deus, as palavras de Deus, nós temos uma profundidade muito grande. Existem muitas coisas que nós podemos aprender. Mas acaba sendo difícil de explicar porque as pessoas são tardias em ouvir. E quando a gente fala tardia em ouvir, eu não estou falando dessa questão de escutar uma palavra, não. Também as pessoas podem ter dificuldade, mas o principal aqui é as pessoas ouvirem, por exemplo, uma mensagem como essa, e elas vão se posicionar ou tomar atitudes depois, deixam para depois. São tardias em ouvir. Elas têm o hábito ou o mau hábito de ouvirem mais a situação que está acontecendo, porque a situação fala. Ah, mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Ela perde o foco daquilo que ela ouviu da palavra, do evangelho. E ela começa a atentar para as coisas que estão acontecendo na vida dela, que não eram para acontecer. E aí a pessoa começa a desandar. A pessoa começa a desanimar. Ela começa a viver da sensação de que não está resolvendo, de que não está adiantando. Aí fica aquilo que a gente sempre fala aqui. Parece que Deus, ou o Senhor Jesus, é só para resolver problemas. E quando não resolve, a pessoa desanima e abandona a comunhão. Ainda mais comunhão com quem você não vê. Porque você não vai ver Deus. Aqui você não vai ver Deus materializado. Né? Então, se você não vê alguém, você não mantém comunhão, vai haver um afastamento. Pode ter certeza que vai. Então, para lhe dizer que as pessoas ali estavam sendo tardias em ouvir. Então, grava esse ponto. Põe isso. Reflete nisso. Tardio em ouvir. Atitudes que eu deveria ter tomado, não tomei. Coisas que eu sei que tenho que fazer e não faço. Posicionamento que eu tenho que ter e não tenho. Sabe? Então, observa isso. Você está sempre deixando para depois. Sempre deixando para depois. Sempre deixando para depois. O nome disso é tardio em ouvir também. Você está sendo tardio em ouvir. Você só ouve. Vou dar um exemplo melhor para você. Eu vou melhorar isso aqui. Você quer ver? Quantos de vocês estão agora assistindo esse vídeo que um dia sua mãe, ou você cresceu com a sua mãe, o seu pai, principalmente a mãe, né? A mãe fica com aquela responsável maior ali de estar sempre educando o filho, né? Então, você se lembra que sua mãe falava e você achava que ela era ruim. Ah, minha mãe pega muito no meu pé. Ah, mas a minha mãe é muito chata. Ah, mas a minha mãe não me deixa fazer isso, minha mãe não me deixa fazer aquilo. Aí depois que você cresce, depois que você amadurece, você fala, poxa, minha mãe falava e eu não dei ouvido. Bem que a minha mãe falou. E às vezes não precisa nem crescer e amadurecer, não. Aconteceram coisas que sua mãe lhe avisou para não fazer, para não ter aquele tipo de reação, de comportamento. Você teve, depois veio uma consequência, aí você falou, bem que a minha mãe falou. Só que você foi tardio em ouvir. Deveria ter ouvido quando ela disse. Mas você esperou passar o tempo, você se aventurou, depois deu problema, e aí você vai lembrar, ó, bem que a minha mãe falou. Eu já conversei com pessoas que disseram, poxa, minha mãe sempre me disse, mas eu achava que ela era ruim, eu achava que ela era chata. E eu não dei ouvidos. Fui ouvir agora, que sou mãe, né? Muitas vezes a pessoa se torna mãe para entender as coisas que a mãe falava. Tardia em ouvir. Seu filho vai fazer a mesma coisa, tá? Não é praga, não. Esse é o ciclo da vida, né? É desse jeito, tá certo? Mas a gente não pode ser assim, ou pelo menos não é inteligente, nós sermos assim com a palavra de Deus. Porque se você sabe que a palavra de Deus é a verdade, ela vai se cumprir, vai acontecer, vai se concluir, que Deus não mente e não erra, por que você é tardio em ouvir aquilo que está escrito aqui? Seja breve, seja atento, seja diligente com a palavra dele. E você vai, com certeza, estar firme e forte nos momentos de angústia, de dificuldade, de tribulações, de aflições. E o melhor, você não vai ficar dependendo, né, de lugares, de instituições, expondo sua vida. Tá certo? Você tem uma vida com Deus e vai ter as maiores e melhores experiências com Ele. Tá bom? Espero poder ter ajudado você. Compartilha esse vídeo. Olha, se inscreve no canal, ajuda a gente, dá uma força aí para a gente poder tornar o canal mais relevante,
para a plataforma entender que as pessoas realmente se inscrevem, que as pessoas interagem, que é um povo engajado, tem engajamento esse canal, para a gente poder continuar mandando essas mensagens aí para milhares de pessoas. Tá certo então? Que Deus abençoe a todos vocês. A gente volta aí nos próximos vídeos. Estou preparando um estudo, talvez começamos amanhã esse estudo, um estudo profundo aí de um embate entre o Senhor Jesus e os judeus, os sacerdotes, os perseguidores dele da época, tá bom? Vai ser bom para a gente poder fazer aí uma reflexão nos dias de hoje e como a gente deve reagir e agir de conformidade, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até o próximo.